Ok. Bom, é um prazer muito grande. Estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela? Sim, perfeitamente. Ótimo. Ok. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje, aceitar a ordem da Simone. Tá? É um prazer ver os nomes que me são muito gratos aí entre as telas, doutora Beatriz Moirer, que prazer, doutora Cristiane Raparini, que prazer, e a jovem doutora Natália, que me dá prazer também pelas ligações que eu tenho de muito tempo com o professor Cláudio Querido, e bom dia também aos demais participantes. Como a Simone disse, essa história vem de longo tempo. Eu escolhi como tema, na verdade, uma espécie de homenagem a um grande brasileiro, na verdade, o Aldir Blanc, que faleceu semana passada de Covid-19. Né? Ele saiu no jornal, ele foi médico durante 3 meses, e ele dizia coisas como essa que está aqui, né? Que ele não era mais médico, porque ele não era psiquiatra, ele tinha consciência de que nunca, jamais tinha sido psiquiatra. No entanto, o doutor Aldir Blanc Mendes tinha inscrição no Conselho Regional de Medicina e essa inscrição estava ativa. Isso quer dizer que desde 1971, o doutor Aldir continuou pagando CRM, embora não se considerasse mais médico. Por outro lado, como está aqui em cima, ele continuava lendo sobre psiquiatria, que a medicina é uma coisa fortíssima, que não se larga impunemente. Quero também, antes de começar a falar nesse aspecto que eu vou procurar abordar, eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, que as epidemias, como está aqui embaixo, nesse livro francês de tradução portuguesa, por isso alguns acentos agudos aqui, onde nós normalmente colocaríamos acentos tônicos, doenças endêmicas, doenças epidêmicas, é preciso chamar a atenção para o fato de que uma epidemia sempre representa sofrimento e representa um sacrifício que é imposto às pessoas, é imposto às famílias e é imposto à população. Os 2 autores, Tourniat e Ruffi, afirmam, sem risco de errar, que todas as doenças endêmicas e epidêmicas do século XIV, por exemplo, tiveram sobre o desenvolvimento demográfico humano um efeito comparável ao que seria causado por uma explosão atômica hoje em dia. É preciso lembrar que a peste negra, a peste bubônica, a peste causada pela Pasteurella pestis, agora Yersinia pestis, matou aproximadamente um terço da população da Europa. Isso levou a uma despopulação de cidades, isso levou a uma despopulação de campos, isto levou a uma crise econômica sem precedentes, que, por sua vez, levou à queda do regime feudal de propriedade da terra e de relações econômicas e levou, em consequência, ou precedeu, em consequência, o término da Idade Média, o início da Idade Moderna, aquela em que nós ainda hoje estamos participando. Bom, eu vou falar muito rapidamente sobre os coronavírus. Nós temos 4 coronavírus, alfa-coronavírus, que são endêmicos, que causam resfriados,
que causam epidemias a cada 2, 3 anos, com a morbidade e letalidade baixa, mas eu quero pegar esta última linha. Os alfa-coronavírus, pelo menos, dão uma imunidade fugaz. Ao contrário do que acontece com a gripe, esta reinfecção, estas epidemias, esta endemicidade dos alfa-coronavírus não se deve a mutações, a variação genética, mas sim ao fato de que a imunidade é fugaz. Obviamente, com uma infecção por um beta-coronavírus, pelo vírus do SARS-CoV-2, de menos de 6 meses, ou vai lá, de 6 meses de circulação, nós não sabemos se isso vai ocorrer. Nós temos uma situação cada vez mais grave do ponto de vista de vírus zoonóticos. A população humana vem aumentando, o contato do homem com determinados animais vem aumentando também, aumenta o número de animais domésticos, aumenta pela defesa da ecologia, aumenta a quantidade de animais no ambiente, até mesmo no ambiente urbano, só nós vemos os macaquinhos, os micos aqui, e nem macaquinhos tão pequenos assim no Leblon, na Gávea, aumenta a circulação humana e sem a gente entrar em coisas como uma possível aquecimento global, lembrando que a Terra é redonda e não é plana, evidentemente que essa situação pode piorar bastante. Nós tivemos recentemente 3 entradas por beta-coronavírus zoonóticos. O primeiro, o SARS-CoV, surgiu na China em 2002, 2003, era oriundo de morcegos, tinha uma transmissibilidade comparativamente baixa, uma morbidade média, uma letalidade média também. O SARS, o coronavírus associado à síndrome respiratória do Oriente Médio, Middle East Respiratory Syndrome, surgiu na Arábia Saudita em 2012 e 8 anos depois ainda está vivo. Ele também é oriundo de morcegos através de dromedários, tem uma transmissibilidade muito baixa e uma alta letalidade. No entanto, já ocorreu um surto hospitalar na Coreia, que, no entanto, foi contido. E, recentemente, a data está em discussão, nós temos a entrada do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Tanto a escolha do nome do vírus quanto a escolha do nome da doença pela Organização Mundial de Saúde foram feitos com cuidado para evitar questões de xenofobia, para evitar questões de estigmatização, para evitar questões de politização. Parece que a Organização Mundial sabia o que estava acontecendo, se nós considerarmos que hoje esse vírus é chamado de vírus chinês, se hoje se acusa o governo chinês de ter fabricado o vírus, se hoje se acusa até o vírus de ser um adepto de Marx e de Lenin. Isso daqui foi o que aconteceu com a SARS em 2003, foi perfeitamente possível, usando as técnicas que se usaram hoje na China, recentemente na China, foi possível eliminar essa doença. Houve uma ocorrência em diversos locais, mas principalmente na China, Vietnã e Canadá, que tem uma ligação muito grande com os Estados Unidos, mas com a China, uma população que vem muito grande, uma colônia chinesa muito grande. O MERS, como eu disse, circula desde 2012, já temos cerca de 2.000 casos, está associado a dromedários, mecanismos de transmissão são ignorados e existem nesses vários países aqui, casos autóctones, sempre no Oriente Médio, e casos importados em outros locais, onde está aqui a Coreia do Sul, onde eu já falei, houve um surto
há alguns anos atrás. O SARS-CoV-2 ele tem uma identidade genética ou filogenética muito grande com um coronavírus de macaco. A transmissão é por gotículas, enfim, tem uma incubação média de 5 a 6 dias. Isso aqui não interessa tanto para o que eu vou falar, vou passar por cima. É uma doença que se caracteriza, quando apresenta manifestações clínicas, por febre, tosse, astenia, mas com frequência a manifestação inicial ou muito próxima do começo é a ocorrência de dispneia, de taquipneia e de insaturação. Algumas pessoas que já tiveram esse vírus dizem que a sensação, independente da manifestação respiratória que eventualmente possa haver, é muito intensa. A dor de cabeça é muito intensa, a dor muscular é muito intensa, a astenia é muito intensa. Ontem à noite eu falei com uma colega nossa que ainda não fez uma tomografia, não sabe se tem pneumonia, mas ela me disse que só estava falando comigo porque estava deitada. Se ela estivesse em pé, ela não ia conseguir fazer as duas coisas, falar e ficar em pé ao mesmo tempo. Bom, os fatores de risco principais são as diversas comorbidades. Não parece haver risco maior em gestantes. Os homens tendem a morrer mais do que as mulheres. E eu acho que eu tenho um slide que detalha isso aqui um pouquinho melhor. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós não podemos achar que o indivíduo, como repetidamente a gente ouve falar, que o indivíduo morreu de uma comorbidade agravada pela Covid. Não. Ele morre de Covid. Ele morre de Covid agravada por uma comorbidade qualquer. E eu estou nesse primeiro fator de risco aqui, pelo menos, e é uma crueldade, é uma desumanidade a gente considerar que, já que a pessoa tem mais de 60 anos, já que a pessoa tem diabetes, já que a pessoa tem hipertensão arterial, essa pessoa é dispensável, ela pode morrer, não vai fazer muita diferença. O mais importante é que a gente resolva isso logo para que a economia possa retomar o seu caminho. Não é assim, não é por aí. Eu sei que há alunos que não são médicos, mas nós, na saúde, somos pessoas, somos profissões, somos indivíduos que estão inevitavelmente, inequivocamente ligados à pessoa humana, às populações humanas, e não podemos aceitar esse tipo de conversa. É isso aqui o que eu queria mostrar, um padrão apenas. A maioria das pessoas com doença leve evolui para a recuperação, mas há sempre um pequeno grupo que nos surpreende e que, de repente, e essa doença agrava muito rapidamente, a pessoa está razoavelmente bem e, de repente, está em dispneia com uma saturação de oxigênio abaixo de 90%, abaixo de 80% às vezes, e às vezes esse agravamento é muito rápido, muito sério. As taxas de morte, né, por idade, mostram que realmente as crianças menores morrem menos e que há uma ligação concreta, nítida, com a idade, mas é preciso chamar a atenção de que isso daqui lá pode ter sido verdade. 0%, tudo bem, mas ontem mesmo estava no jornal o falecimento de uma criança de meses de idade, menos de um ano. Portanto, nesse grupo aqui, alguns casos já não dá para... Sempre vai haver nesse grupo aqui, se ele for fortemente infectado, nós vamos ter necessariamente manifestações de gravidade e de morte. Adiante eu vou falar um pouco mais sobre isso. A letalidade do MERS é alta, é de 34%. A letalidade do SARS admite sendo em torno de 10%. E a Covid-19 tem uma letalidade de aproximadamente 2%.
variando, algumas análises vão para mais, outras análises vão para menos. Na verdade, nós só vamos saber o que está acontecendo agora, daqui a uns 10 anos, quando nós pudermos olhar para trás. Bom, eu não vou entrar nisso aqui, não. Gripes são doenças muito importantes. É preciso dizer que nós temos de 3 a 5 milhões de casos graves por ano e que a letalidade está em centenas de milhares por ano. No entanto, estamos entrando a transmissão aqui, ou já começamos a transmissão aqui no Brasil. No entanto, é preciso lembrar que, em relação à gripe, nós temos vacina. A vacina é barata, é disponível e é razoavelmente eficaz. Queria chamar a atenção para a definição do que é uma síndrome gripal, já que nem todo caso de gripe ou caso de Covid vai ser diagnosticado sorologicamente ou por biologia molecular. Tá? E a síndrome respiratória aguda grave é uma síndrome gripal, febre, tosse, dor de garganta, manifestações gerais e uma saturação de oxigênio abaixo de 95%, ou sinal de desconforto respiratório, ou piora clínica, ou mesmo hipotensão em relação à pressão arterial do paciente. Resfriado, gripe, influenza, eu gosto sempre de chamar a atenção para isso daqui. Todos os nomes são incorretos. Né? Admitia-se que o resfriado era devido à exposição a golpes de ar, correntes de ar, ar-condicionado, a gente ainda ouve isso. Chuva, etc., porque isso causaria um resfriamento do cérebro, aumento da secreção das fleugmas, que eram eliminadas pela narina, e que, fazendo isso daqui, uma cachaça com mel, um agasalho, uma bebida quente, um chazinho, uma sopa, fricções, escaldapés, sinapismo, ninguém mais sabe o que é, mas são escaldapés com mostarda. SINAP pode ser Sistema Nacional de Vigilância, já não me lembro mais o que é SINAP, mas não importa. Mas SINAPE, em latim, é mostarda. Então, isso daqui era o sistema clássico de ocorrência de doença, com os 4 elementos: sangue, bile amarela, bile negra e o catarro, fleuma ou linfa, isso tudo associado a temperamentos, a combinação desses vários elementos daria o temperamento da pessoa, e isso não tem tanta importância, não quero entrar nisso. O nome gripe vem do francês, grippe, quer dizer agarrar, e é um termo que está em uso há muito tempo. Já o artista plástico caricaturista francês Honoré Daumier já registrava isso numa caricatura em 1858, em 1864. Notem que essa senhora está tossindo de maneira errada, ela está tossindo em cima da mão. E esse daqui pode ser que estivesse com o braço, membro superior baixado, porque tinha acabado de tossir, mas muito provavelmente ele estava botando a mão no peito para ajudar a tosse. Influenza vem de influência dos astros. Durante muito tempo se imaginou que a conjunção astral era capaz de determinar a vida das pessoas. Vocês estão vendo aqui um parto, as parteiras ajudando a mulher e os astrólogos preparando um mapa astral desta criança que ia nascer, uma criança provavelmente importante, já que o ambiente é um ambiente luxuoso. Muito antigo? Muito antigo, talvez. Mas o que vocês estão vendo aqui é o mapa astral que foi feito. Esse link aqui não leva mais a isso, mas é o mapa astral que foi feito do vírus H1N1 quando ele entrou em 2009. Tá? Neste dia 27, Plutão entrou em grau 0 de Capricórnio, o Sol estava em 5 de Sagitário, enfim, e por aí vai. Se vocês estão achando que isso daí é alguma coisa muito pouco importante, essa senhora Eileen Neumann é capaz de publicar coisas como astrologia médica, como
o livro americano de nutrição e astrologia médica é uma homeopata treinada por 30 anos, ela é uma EMTB, ou seja, ela é treinada em medicina, emergência médica, num nível básico. Tá? Mas, no entanto, ela tem um website e ela pratica a sua profissão. Isso não sei se ela terá feito um mapa astral do SARS-CoV-2. A gripe espanhola é o exemplo mais clássico que a gente tem de uma pandemia, particularmente de uma doença respiratória. É importante o suficiente para que o Emerging Infectious Diseases tenha feito um número especial só para isso, em 2003, e essa é uma capa do Edvard Munch, o artista dinamarquês que fez, mostrando um autorretrato dele depois de sofrer da gripe espanhola. Os hospitais de campanha que foram feitos, esse nos Estados Unidos, nós estamos fazendo hospitais de campanha agora, a resposta é, de certa forma, estereotipada, o que se fazia naquela época está se fazendo hoje em dia, e é interessante notar que o medicamento mais usado nesta situação aqui foi o quinino. Enquanto hoje em dia ainda há pessoas insistindo no uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, mas nós não vamos entrar nisso. Em comparação, a Segunda Guerra Mundial matou 50 milhões de pessoas. A epidemia ou a pandemia de gripe em 1918 matou entre 20 e 40 milhões. De qualquer forma, mais do que a Primeira Guerra, que tinha acabado de acontecer, ou estava acabando, quando a pandemia se surgiu. Esses dados de Ebola e de SARS estão desatualizados, mas, obviamente, nada chega junto daqueles 20 a 40 milhões. Se nós tivermos uma pandemia de influenza, isso que está aqui, esse cálculo, vale também, trocando isso daqui e falando em uma coronavirose como essa ou outra, nós podemos vir a ter coisas como essa. 89.000 a 207.000 óbitos, já estamos perto disso nos Estados Unidos. Tá? Nos países industrializados, nós podemos ter 208 industrializados em um período de 2 anos. Podemos chegar a mais de 500 mil de óbitos. Lembrar, como eu costumo dizer, meus alunos se lembram disso, acho que não tem nenhum nesse grupo, mas, enfim, imunidade não é elevador. Hoje, a minha imunidade não está na cobertura, amanhã desce para o subsolo e eu fico doente. Eu explico uma doença se um paciente for infectado por um agente infeccioso ao qual ele é suscetível e se o inóculo for suficientemente grande. Por exemplo, para uma infecção por uma salmonela, eu necessito de um número de células bacterianas relativamente grandes. Isto cai se eu estiver falando de um víbrio toxigênico. Isso, por sua vez, aumenta muito se esse víbrio for um víbrio não toxigênico, não patogênico. E quando a gente vai para a Shigella, menos de 10 células bacterianas, comparem isto com isto. Não é que isto não tenha nada a ver com imunidade, mas isso tem a ver muito mais com a característica do agente do que propriamente com o fato de hoje eu ter dormido mal, ontem eu não ter comido, sei lá, cenoura, beta-caroteno, ou estar com o meu zinco um pouquinho abaixo do que algum site na internet considera adequado. Então, já uma doença, nós estávamos falando de infecção, já uma doença surge se o agente for patogênico. Isso é, se ele for capaz de invadir tecidos, órgãos e causar lesões. Se ele causar formas graves de doença e, em consequência, muitas mortes, como é o caso do sarampo, ele será muito virulento. Um germe pode causar doença com frequência, em um número muito grande, mas com pouca gravidade. Os rinovírus têm uma morbidade grande
sem serem particularmente virulentos. Os alfa-coronavírus têm uma morbidade significativa, os alfa-coronavírus, sem serem particularmente virulentos. Outra coisa que a gente ouve de vez em quando são umas interpretações sob medida de Darwin. Tá? A ideia de que uma patogenicidade baixa é vantajosa para o agente, porque não interessa ao agente matar o hospedeiro, porque ele morre junto. Isto não é exatamente verdade. A influenza de 1918 ocorreu em alguns lugares como 3 ondas, em muitos lugares como 2 ondas. E a segunda onda matou mais gente, porque o vírus selecionou os seus mecanismos de virulência, já que em vírus, muitas vezes, a virulência está associada a uma carga viral, a uma produção viral muito grande. Os vírus dengue, têm aumentado sistematicamente a sua virulência. Hoje em dia, as viremias são muito maiores do que eram há tempos atrás. Isso facilita a infecção do Aedes e, portanto, facilita a disseminação da doença. O que ocorre aqui é o contrário do que essa leitura apressada de Darwin recomenda. Uma epidemia é uma ocorrência de uma doença de forma nitidamente acima do esperado em um local claramente definido. A pandemia é quando esta epidemia ocorre de maneira simultânea ou sucessiva em várias áreas distintas, como está ocorrendo no presente momento. Este termo aqui não é muito canônico, não é muito técnico, mas, em geral, a gente usa o surto para uma pequena epidemia que ocorre, por exemplo, numa escola, ocorre, por exemplo, em um navio, como ocorreu recentemente, ou está ocorrendo com algumas embarcações em relação ao Covid. No meio desta pandemia, eu posso ter um surto num navio, numa embarcação qualquer. À medida que uma epidemia ocorre, desde que o agente produza imunidade, eu vou tendo uma redução do número de pessoas suscetíveis e um aumento do número de pessoas imunes a ele. Isso daqui é uma coisa, obviamente, teórica, numa população fechada de 1.000 habitantes, com a entrada de todos suscetíveis, de um único paciente. Então, nós temos 1.000 pessoas e vai havendo uma descida do número de suscetíveis por imunização até o momento em que a transmissão deixa de ocorrer. Isto daqui mostra o contrário, quer dizer, o aumento progressivo dos indivíduos resistentes. Como nós vamos ver em seguida, em geral, estes resistentes, esses imunes, não alcançam o total, não alcançam 100%. Isso permite reintroduções, isso permite a manutenção da endemicidade da doença sendo transmitida permanentemente. Aqui é a cadeia de transmissão. Nós temos, eu espero que esteja dando para ver, acho que sim, nós temos aqui a entrada do vírus, de uma doença qualquer no período inicial. Essa doença é transmitida para 3 pessoas. Este aqui transmite para mais 2. Este, no entanto, só consegue transmitir para 1. Este aqui transmite para 2, mas encontra alguém a quem, por alguma razão, sendo suscetível, a doença não consegue pegar, não consegue alterar. Nós vamos aumentando exponencialmente, vai aumentando aqui o número de pessoas imunes, até um momento em que a infecção a doença começa a se tornar mais difícil de ser transmitida, porque não existem mais pessoas não imunes, com facilidade para que o agente possa ser transmitido. Bom,
Nós vamos ter que falar, e esse slide está aqui meio fora de ordem, vamos falar por aqui primeiro. Nós temos que falar primeiro sobre o número básico de reprodução. Esse R0 é o número médio de pessoas que são diretamente contaminadas por uma pessoa infectada durante todo o período em que essa pessoa está eliminando o agente, e isso considerando uma população inteiramente suscetível ao agente causador. É o significado deste zero aqui. 4 fatores influenciam esse número. Primeiro, a probabilidade de que ocorra a transmissão em um contato entre uma pessoa infectada e não infectada. Isso vai depender de uma série de fatores. A frequência em que os contatos ocorrem em uma dada população. É muito mais fácil haver a transmissão dentro de uma aglomeração num estádio de futebol, os clubes estão querendo voltar a jogar futebol, do que pode ocorrer em uma população esparsa numa ilha deserta. A duração do período de transmissibilidade. Se essa pessoa transmite, se esse vírus é transmitido, essa infecção é transmitida durante 3 dias, a probabilidade de transmissão é menor do que se for transmitido por 7 dias, ou, como é o caso, por exemplo, do HIV, for transmitido permanentemente, e temos que ver também a proporção de pessoas que estão imunes ao agente. Isso já é o que se tornam progressivamente imunes ao agente. Quando eu tenho um R igual a 16, no sarampo, ou seja, cada pessoa infecta 16 pessoas, eu posso calcular a prevalência da imunidade necessária para a transmissão usando esta fórmula que nós vamos ver adiante. Isso aqui, desculpa, isso aqui está fora de ordem, mas essa prevalência é dada por P, que é igual a 1 menos 1 dividido pelo R0 da doença. No caso do sarampo, é 0,94, ou seja, eu tenho que ter 94% das pessoas imunizadas. Como nessa avaliação aqui desse trabalho chinês, do CAO, do Covid-19, com um R de 4,0, eu vou necessitar de imunizar 1 menos 1 sobre 4,08, ou seja, 1 menos 0,25, eu vou ter que imunizar 75% da população. A OMS calculou o R da Covid-19 como 2,5, e nesse caso eu tenho que imunizar apenas 60% da população. Quero que prestem atenção, por favor, no fato de que quanto maior é esse número de transmissibilidade, maior será a imunidade que eu vou ter que atingir. Portanto, quanto menor for isto daqui, menor vai ser o número de pessoas que vão ter que ser imunizadas, seja naturalmente, seja artificialmente. Alguns exemplos aqui. Varíola tem um R0, 5 e 7, pólio a mesma coisa, influenza tem entre 2 e 3, o MERS tem menos de 1, e óbvio, se eu tenho um número básico de reprodução abaixo de 1, significa que cada pessoa infectada não consegue, nem todas as pessoas infectadas vão conseguir transmitir adiante, a tendência é que essa doença desapareça, tá? Deve desaparecer depois de um breve tempo. Está aqui o número de reprodução agora, não o zero. R é o número de pessoas diretamente, não muda muito, contaminadas por uma pessoa infectada durante todo o seu período de transmissibilidade, em uma população com graus variáveis de susceptibilidade, e não com susceptibilidade total ao agente causador. Os mesmos 4 fatores influenciam a probabilidade de ocorrer a transmissão em um contato em uma pessoa infectada e uma não infectada, a frequência dos contatos em uma dada população, a duração do período de transmissibilidade e a proporção de indivíduos que vai progressivamente se tornando imune. R varia para menos à medida que a proporção de suscetíveis diminui,
e que a proporção de pessoas imunes aumenta, portanto, eu já havia mencionado isso. De novo, vou insistir nisso. Quanto maior for o valor de R, mais rapidamente a epidemia seguirá o seu curso, é óbvio. Cada caso está infectando 2, 3, 4 pessoas, isso tende a explodir. Enquanto R for maior do que 1, enquanto cada pessoa infectada der origem a mais de um caso, o número de infectados irá continuar subindo. Quando R igual a 1, caminha-se para uma situação de endemicidade. Quando R é menor do que 1, a epidemia tende à extinção. Quando R for menor do que 1, a epidemia tende à extinção. O percentual de uma população a ser imunizado para obter a chamada imunidade de rebanho e para tornar esse R menor do que 1 é aquela fórmula da qual eu dei exemplo antes de colocar ela aqui. 1 menos 1 sobre R0. Como é que eu calculo esse R0? R0 é calculado pela multiplicação de 3 fatores. Beta, que na prática é a taxa de ataque, ou seja, o risco de transmissão por contato individual, isso é possível de definir. K é o número de contatos potencialmente infectantes por unidade de tempo, ou seja, quantas vezes uma pessoa, na média, uma pessoa infectada irá encontrar com pessoas suscetíveis, e D, a duração do período infeccioso na mesma unidade de tempo. Então, se eu estou calculando essa minha unidade de tempo aqui é dia ou é semana, o D tem que ser calculado em dia ou semana. Como é que eu posso reduzir o R0? Primeiro, agindo sobre beta, tá? Reduzir o risco por cada contato potencialmente infectante. Se eu uso máscara, luvas, capotes, dentro de um hospital, de uma unidade de saúde, um equipamento de proteção individual, se eu lavo as mãos, se eu evito tocar o rosto, se eu estou tossindo na prega do antebraço, se eu estou desinfectando superfícies e fomes, eu reduzo o risco de contatos potencialmente infectantes. Vejam aqui, isso daqui é a China, todo mundo tem um cara aqui para me desmentir, um cara aqui sem máscara, e isso daqui é a Bahia, na Feira de São Joaquim, em que a gente vai ver a maioria das pessoas sem máscara e as pessoas aglomeradas aqui, estão aglomeradas também, mas é muito difícil, o chinês eu acho que não consegue ficar só consegue ficar sozinho no banheiro. E nós temos a questão do uso incorreto de máscara. Máscaras são para ser usadas de maneira adequada. Máscara torta, máscara pendurada na orelha, máscara protegendo aqui o ióide ou protegendo a tiroide, não resolve o problema de ninguém. Eu posso agir sobre K. Tá? Eu posso reduzir o número de contatos potencialmente infectantes. Eu tenho que praticar o distanciamento social, eu tenho que fechar escolas, limitar comércio e atividades presenciais, como nós estamos fazendo agora, reduzir aglomerações, restringir circulação e deslocamento de pessoas. Isso aqui é sempre muito penoso. Por conta de ser penoso, só é eficaz na medida em que as pessoas obedeçam a isso. Estação da Luz de São Paulo, vários mascarados aqui e as pessoas todas contaminadas. E aqui, motoboys em Bangkok, aguardando, isso aqui é num restaurante, aguardando serem chamados para pegar as suas encomendas e saírem adiante. Isto e isto. Isto e isto. Aonde é que houve controle da doença? Na Tailândia. Aonde está? Alô? Aonde está a situação mais complicada no Brasil? Em São Paulo. Novamente.
E a outra coisa que eu posso fazer é reduzir o período de transmissibilidade. De que maneira fazer isso? Se eu faço detecção, busca ativa de casos, se eu faço rastreamento de contatos e comunicantes, e eu isolo esses indivíduos, os chineses fizeram isso de maneira compulsória. Quem eles encontram, a partir de um caso índice sintomático, eles iam atrás dos comunicantes, das pessoas que tinham tido contato com esses indivíduos, eles testavam essas pessoas, quem estivesse sintomático ia para um hospital, não quero saber se quer, não tem liminar, não adianta falar com Gilmar Mendes, vai para um hospital. Não adianta falar com Gilmar Mendes se não tem sintoma, vai para um hotel ou algo semelhante até ficar assintomático. E eu posso tratar a infecção. Se eu trato a infecção e eu diminuo o período de transmissibilidade, isso daqui eu estou reduzindo o período de transmissibilidade, não porque eu estou diminuindo a transmissibilidade em si, mas porque eu estou isolando o paciente. Está claro, espero. Ele deixa de ter possibilidade de contato com outras pessoas. E eu posso tratar a infecção, como eu faço com cloroquina, por exemplo, no tratamento da malária. O tratamento da malária por Vivax na Amazônia brasileira é o agente mais frequente de malária, em 70%, 80% dos casos. É necessário se fazer o diagnóstico rápido da infecção, tratar a infecção rapidamente, porque em 24, 48 horas no máximo, em 24 horas, em 24 horas já é suficiente, este sangue deixa de ser infectante para o mosquito. Incidentalmente, isso aqui não é um gametócito, eu deveria ter posto um gametócito aí, mas não importa. Nós temos, em relação à Covid-19, ao SARS-CoV, nós temos essa nova droga, o Remdesivir, que é capaz de reduzir, aparentemente, o período, pelo menos o período de presença do vírus em PCR, do genoma do vírus em PCR, mas é uma droga que só por 4 dias, é uma droga que é usada por via endovenosa, é usada, portanto, dentro de ambiente hospitalar e não vai conseguir resolver este nosso problema, pelo menos não por enquanto. Bom, o que nós temos que fazer? Nós temos que, reduzindo o R, achatar a curva. Não podemos considerar que isto daqui é uma doença simples, é uma doença leve, é apenas um resfriado ou uma influenza. Nós temos que fazer tudo isso que nós fizemos adiante por conta, em parte, pelo menos, disso daqui. O sistema de saúde tem uma capacidade limitada. Nós estamos vendo os poderes públicos ampliando hospitais de campanha, nós estamos vendo os poderes públicos procurando comprar respiradores num mercado em que isso não é elástico. Ninguém pode ter equipes, CTIs plantados, parados, esperando que aconteça uma epidemia. Então, se eu reduzo a transmissão, se eu achato a curva, eu faço com que isso fique dentro da minha capacidade de sistema. Esse é um trabalho do Roy Anderson, que é um dos maiores estatísticos de doenças infecciosas do mundo, do Imperial College, em Londres. Uma vez eu quis comprar um livro dele, mas quando eu abri o livro, além de ser um livro caro, o livro em Londres é caro, eu abri o livro, na primeira equação na qual eu dei uma topada, eu desisti porque eu não tinha condições para isso. O que nós podemos ter em relação ao Covid-19 é uma situação em que nós não vamos fazer nada. Nós vamos ter uma curva extremamente aguda e depois nós vamos ter uma queda e essa epidemia, dentro de qualquer coisa como 4, 5, 6 meses, irá desaparecer. Se eu faço apenas o que nós estamos fazendo, e apenas não é pouco, ou seja, o distanciamento social, se nós não estamos fazendo o chamado lockdown, eu vou ter um achatamento da curva, eu vou ter uma transmissão por um período maior da doença, mas eu não vou ter esta situação complexa aqui. Se eu faço um lockdown, se eu
realmente fecho, ninguém bota o nariz para fora da casa, entende? Ninguém vai passear pela Baixada, ninguém recebe passadeiras, lavadeiras, faxineiras, ninguém babás, ninguém se... Eu não estou só me lembrando de alguns casos que me ocorreram recentemente. Eu vou fazer com que esta redução de casos seja muito grande, mas eu vou ter o risco de, no momento em que eu suspendo essas intervenções, tendo ainda uma transmissão residual, eu tenho uma ressurgência da doença. É possível que isso esteja acontecendo na China, é possível que isso esteja acontecendo na Coreia. Se isso acontecer, necessariamente nós temos que voltar à mesma situação. E eu não estou nem um pouco animado com as nossas perspectivas no Brasil e no mundo em relação à Covid-19 nos próximos meses e nos próximos anos. Uma política acertada, na minha maneira de ver, leva a que se faça uma redução do valor de R no distanciamento social quando duas coisas acontecem. Primeiro, como eu já mencionei, eu reduzo a pressão sobre a rede assistencial. E depois, vamos lá para trás. Se eu tinha um R de 4 e esse R caiu para 2, eu diminuo a proporção de imunes que é necessária à interrupção da epidemia. Lembrem que eu mostrei que para o sarampo, com um R de 18, 16, eu tinha que imunizar 95% da população. Com um R em torno de 2, se eu estou bem lembrado, eu tinha que imunizar, ou ter imunizado, apenas 60%. Então, se eu reduzo o valor de R, eu reduzo a pressão sobre a rede assistencial e eu facilito, de certa forma, a saída desta situação de epidemia. Isso daqui, desculpem a fotografia de um computador, isso é resultado de uma reunião com o prefeito ontem, mostra aqui, no Rio de Janeiro, a quantidade de internações por praticamente uma semana. Vejam como as internações vão subindo em uma linha reta. Isso daqui é o sonho de uma curva de regressão. É um R igual a 1, porque é uma linha reta, não tem nenhuma quebra de nenhuma angulação nisso daí. Quando nós vemos UTI, é exatamente a mesma coisa. É o número de internações em UTI, subindo até atrás. Isso na rede pública. Na rede privada, Casa de São José estava com 30 pacientes internados em CTI. A Unimed tinha 54. Semeru tinha 20. Assim, que é uma rede muito grande, planos de baixo custo, que 120. A Rede OR, a maior rede hospitalar, 540. Ramil e Samaritano, 144. Nós temos 908 pessoas internadas em CTI. Esta gripezinha derruba muita gente. Se vocês acharem que só 2% disso daqui vai morrer, vocês vejam a quantidade de pessoas que nós vamos ter que enterrar. Nós temos uma política equivocada. Se eu resolver liberar as atividades as atividades em geral e se eu fizer o relaxamento das práticas de distanciamento social, três coisas acontecem. Se aumenta o valor de R, aumenta a produção de doentes, aumenta a pressão sobre a rede assistencial e eu passo a correr o risco de desassistência. Ou seja, da pessoa não ter um respirador, da pessoa não ter um oxigênio, da pessoa não ter qualquer outra coisa que eu queira. Eu aumento a proporção de pessoas imunes que é necessária a interrupção da epidemia. Portanto, aumenta a incidência absoluta. A quantidade de pessoas que vai ter que se infectar é maior. Se eu estou aumentando a incidência absoluta e se eu estou aumentando a desassistência, inevitavelmente eu estou caminhando para uma mortalidade absoluta maior.
É essa a mensagem. Eu poderia parar aqui. Eu poderia dizer a vocês que o que eu quero sair daqui é que vocês saibam que se eu faço distanciamento social, eu reduzo a pressão sobre a rede, eu diminuo a proporção de imunes. E se eu libero, eu inevitavelmente aumento o número de pacientes, faço com que esse aumento seja num espaço de tempo menor e aumento a mortalidade absoluta. Esta é a política aterradora que nós temos algumas pessoas cretinamente, eu quase que diria maliciosamente, de má fé, porque eu não acho crível, não acho possível que um médico não consiga entender o que eu estou explicando para vocês, tá? E pessoas que citam grandes epidemiologistas, esses grandes epidemiologistas não digam isso que um simples infectologista é capaz de dizer e apontar. Então, isso deve ser má fé, isso deve ser ambição, isso deve ser vontade de ganho político. E a economia? Bom, a economia não é responsabilidade nossa. Nós sabemos que a economia, há uma pessoa no país que tem a resposta para isso tudo, ainda que essa pessoa comprovadamente, mesmo quando vai com um grupo de pressão ao Supremo Tribunal Federal, não sabe usar máscara. Aqui o trabalho de um jovem economista que mostra a evolução dos casos. A Bibmec fez mestrado na UFRJ, que mostra a evolução dos casos confirmados no Rio de Janeiro, mostrando uma curva que está em franca ascensão ainda. A velocidade de contágio, eu só tive uma entrevista, uma reunião com ele, e isso daqui não é o R, mas equivale ao R, e ele mostra, ele usa um outro método de cálculo que eu, infelizmente, não sei, me desculpe, mas não sei, mas esse dado aqui é importante. Ele mostra que essa velocidade de contágio vai diminuindo e depois ela se estabiliza e é possível que nessas 2 semanas aqui isso correspondeu à Semana Santa, onde houve uma festa. Isso poderá ter ocorrido aqui também no Dia das Mães, onde poderá ter, perdão, aqui é o não, aqui é o Dia das Mães, o Dia das aqui, né? Pois é. Mas é possível na Semana Santa essa sublinha, é possível que nós estejamos vendo um pequeno aumento. Mas, de toda forma, há uma estagnação aqui desde o final do mês de abril, desde o final do mês passado. O que nós podemos aprender com outros países? Na Espanha, esta mesma velocidade de contágio começou a cair, ela cai quando os casos totais são confirmados. O lockdown entra aqui, este lockdown ainda continua havendo um aumento do número de casos, devido ao fato de que a doença tem um período de incubação que vai até 15 dias, mas depois essa velocidade de contágio se aproxima do zero, a infecção desaparece, mas sempre pode ter alguma transmissão residual, como eu já mencionei. Itália, a mesma coisa. Quando o aumento de casos sobe muito, faz uma quarentena, faz um lockdown total e rigoroso e depois se reinicia a reabertura lentamente. O ministro Osmar Terra, ex-ministro, graças a Deus, Osmar Terra, diz que o lockdown levou, é pior, o lockdown aumenta a transmissão porque o lockdown traz o vírus para dentro de casa. Eu não sei qual é a ideia que ele faz de vírus, deve ser o vírus do tédio, porque ficar dentro de casa é muito chato. Tá? Mas ele diz que nas 2 semanas seguintes ainda houve aumento de casos. É lógico. Ele só pode ser por má fé, desconhece o significado, desconhece o conceito de
tempo de incubação. Se eu, hoje, por medida provisória, o presidente da República impedisse a transmissão, nós ainda íamos ter casos aumentando nos próximos 14 dias, pelo menos. Velocidade de contágio no Rio de Janeiro, o que aconteceria se nós fizéssemos o lockdown? Nós não estamos fazendo um lockdown porque é praticamente impossível fazer isso. Teremos um lockdown se os traficantes decidirem decretar um. Bom, isso aí, desculpa, já é ironia demais, tem muita mordacidade. Isso é o que aconteceria se a gente instalasse um lockdown agora. Tá? Haveria uma redução pequena. Com o lockdown efetivo, nós poderíamos vir a ter o relaxamento das medidas em meados de junho. Em meados de junho. Ou seja, com o lockdown completo, nós ainda temos um mês de espera. Casos diários confirmados, o pico da pandemia é o que está acontecendo aqui. O pico da pandemia não é estimado para tão cedo, na verdade, a não ser que a gente realmente consiga intervir aqui, fazendo com que haja uma queda grande. Contágio sem lockdown. O contágio aqui número de casos, tá? Aqui a velocidade de contágio, aqui a velocidade do número de casos, tá? E a comparação dos dois cenários. Com o lockdown, nós teríamos um número total de casos de 45 mil, aproximadamente, com 4 mil mortos. E sem lockdown, isto dobrava, passávamos para 88, e as mortes também dobravam para 7 mil. Nós estamos terminando. Eu queria lembrar mais uma coisa, chamar a atenção sobre as fake news, chamar a atenção sobre a questão da picaretagem. Há uma figura de São Paulo, que é um endocrinologista que vende imunoshots de vitamina D e aminoácidos, vitamina D, vitamina C e aminoácidos. Entra aqui o uso profilático de ivermectina, entra aqui, aí já não é picaretagem, mas entra aqui o uso injustificado de cloroquina ou de hidroxicloroquina para tratamento, já se viu que isso não é suficiente, suplementações de zinco e outras coisas que não elevam imunidade, porque eu vou voltar para o começo, imunidade não é elevador. Câncer e HIV tem cura, tá? É o que esse táxi aqui avisa, infelizmente. Eu acho que ninguém nesse grupo está precisando disso, mas o número completo não está dado aqui. Eu queria terminar, eu comecei com o Aldir Blanc. Eu queria dizer que nós estamos no meio da Semana da Enfermagem. No dia 12 de maio, comemora-se o nascimento de Florence Nightingale, que fez esse ano 200 anos, teria feito, se viva fosse, 200 anos de nascido. No dia 20 de maio, comemora-se a morte da baiana Ana Nery. E o Juscelino Kubitschek, presidente, criou a Semana de Enfermagem no Brasil. A Organização Mundial de Saúde fez de 2020 o Ano Internacional da Enfermeira e da obstetriz, pelo menos que assim era chamado antigamente, da enfermeira obstétrica. E o Aldir fez uma música, não conhecia o Aldir, meu contemporâneo, mas ele foi da Escola de Medicina e Cirurgia, não teve, como eu, a sorte de entrar para a faculdade da Praia Vermelha. Talvez por isso ele tenha desistido da medicina. Então ele fez essa música aqui, Amei uma Enfermeira, do Salgado Filho. Quando ele é apaixonado pela música, imagino que não mais pela enfermeira. Trabalhou, esteve internado em hospital, viu
como as pessoas se dedicam e ficou muito impressionado com isso. Vamos ver se eu consigo fazer com que... Eu acho que eu não vou conseguir. Se eu não conseguir por aqui, eu acho que não. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu vou conseguir. Espero que vocês estejam ouvindo. A Inês, essa vai para Valmir Gato Manso. Professora Simone, está terminando. Vamos terminar um pouquinho só depois da hora. Amei uma enfermeira do Salgado Filho, paixão passageira sem charme nem brilho, roteiro batido, romance na tarde. E aí, numa seresta na 2 de dezembro, me perguntaram por ela, nem lembro. Eu respondi com um sorriso covarde. Ouvi que bufetada morreu 2 vezes, uma que agora, a outra 6 meses. Balbuciei, morrida ou matada, depende do seu conceito de assassinato. Um pobre amor não é amor barato. Quem fala de tudo não sabe de nada. Na rua, o tijolo, bloco 5, aquele de esquina, morou uma enfermeira com a chama vital de Ana Karenina. Tirar um dodói de Tolstói era chuva demais pra tão pouca planta. Outros heroínas sem par podem brotar na Rússia ou lá em Água Santa. Aquela mulher que dosava o soro nas veias dos agonizantes não teve sequer um calmante pra dor sem remédio que aflige os amantes. Por mais que a literatura celebre figuras em vã fantasia, ninguém foi mais nobre que a pobre da enfermaria. Na rua do tijolo, bloco 5, aquele de esquina, morou uma enfermeira com a chama vital de Ana Karenina. Tirando dodói de Tolstói era chuva demais pra tão pouca planta. Ô trouxa, heroínas sem par podem brotar na Rússia ou lá em Água Santa. Aquela mulher que dosava o soro nas veias dos agonizantes não teve sequer um calmante pra dor sem remédio que aflige os amantes. Por mais que a literatura celebre figuras em vã fantasia, ninguém foi mais nobre que a pobre da enfermaria.
Obrigado, professor Celso, pela ótima palestra, por ter compartilhado todo o seu conhecimento conosco nesse dia. Agradeço imensamente. Aqui é aberto também um momento para perguntas, já tivemos algumas, se o senhor tiver um tempinho para respondê-las. Eu fico muito feliz. Eu estou terminando, Diego. É só esse finalzinho. Isso já não faz parte mais da minha apresentação. Ok, verdade. Agora, como é que eu saio daqui? Isso. Pronto. Pronto. Eu só queria ouvir um pouquinho esse hino, que foi muito importante para a minha geração. Agradeço imensamente, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado por compartilhar também esse momento. A primeira pergunta que nós tivemos foi da Laís Futuro. No slide das comparações das ações sobre as curvas da epidemia, a curva da segunda onda parecia semelhante à do distanciamento social. Esta leva em conta uma vida normal sem novas ações? Nós estamos falando daquele slide do... Isso aqui? Se eu puder compartilhar a tela novamente, eu agradeço. Desculpa. Lógico, peraí, deixa eu chegar aqui. Share screen. Muito bem. É esse o slide? É esse slide? Não, isso aqui é uma coisa ilustrativa, é uma simulação, entende? Não acho, sinceramente, não sei dizer. Isso aqui é uma simulação, não sei, não posso dar essa informação. Possivelmente sim, porque realmente é tão semelhante que supõe que, porque a tendência seria naturalmente haver uma subida. Mas veja que nesse período aqui nós tivemos certamente uma imunização de rebanho e isso pode ter reduzido um pouco o impacto. Mas não, acho que isso aqui é mais para fazer a curva ficar bonitinha. Tá? Aqui também tivemos a Márcia agradecendo a excelente aula, outro integrante agradecendo a excelente aula, esse final fechou com uma música Chave de Ouro, professora Simone Nauer agradecendo pela aula do senhor e mais as oportunidades de compartilhar cultura neste momento também tão complicado. Muito obrigado, professor. Doutora Beatriz Mauerer agradece pela aula também. Simone, professora Simone, a senhora tem alguma consideração? Alguém mais teria alguma pergunta a acrescentar? O Celso tem participado na Academia Nacional de Medicina com reuniões com os professores e pesquisadores chineses, franceses, espanhóis da América Latina. Não sei se eu perdi algum país. Aí o Celso pudesse compartilhar um pouquinho como tem sido essa experiência com a gente, seria muito bacana. Simone, nós tivemos reunião com a Academia Francesa, com a Academia do Reino Unido, com as academias de diversos países latino-americanos e nessa com os países latino-americanos, também com a Academia de Portugal e da Espanha. Posso lhe dizer, sem orgulho, que nós somos o país que está em pior situação. Professor, tivemos uma pergunta aqui também da doutora Cristiane Raparini. O slide com leitos privados são de doentes atualmente internados ou de leitos disponibilizados para o Covid? Não. Leitos ocupados. Ontem ou anteontem. Perfeito.
Ontem não, de sábado ou de domingo, perdão. Ontem foi segunda-feira, sábado ou domingo. Não, perdão. A reunião foi terça, De segunda ou de terça, isso. Perfeito. Alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta? Já para encerrarmos nosso momento. Temos mais uma pergunta, sim. Beatriz Maurer. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre a chance da ivermectina atuar em casos moderados ou leves. Beatriz, veja, muito bom ouvir falar de você. Espero que seu irmão esteja bem, o Paulo esteja bem. No meio dessa situação é sempre bom a gente perguntar. Veja, isso são, como você deve saber melhor do que eu, isso são dados apenas de estudos in vitro, não existe nada que esteja definindo claramente. Pelo que a gente sabe de patologia, nós tivemos, voltando à academia, nós tivemos uma reunião muito interessante com o grupo de patologia da USP, que está fazendo um trabalho de necrópsia muito interessante, porque eles estão fazendo uma necrópsia que os tempos mudam. Começa com uma tomografia computadorizada do corpo inteiro do cadáver. E depois, a partir daí, eles fazem biópsia por agulha de determinados dos órgãos que julgam necessário. Então, realmente, o que a gente vê é aquilo que vocês já sabem, é uma inflamação muito intensa, que não é só no pulmão, é mais clara no pulmão, mas está no rim, ocorre no intestino, ocorre no fígado também. Demonstra-se a chamada tempestade citocínica, e isso era uma das razões, pela qual se fala em tratamento precoce. Mas eu não tenho dado nenhum sobre a ivermectina, a não ser o fato de que, aparentemente, ela tem alguma ação in vitro. A nitazoxanida também tem. E eu costumo dizer que, tratando precocemente, se o sujeito não ficar de todo bom, pelo menos ele vai ficar sem qualquer parasitose intestinal. E eu espero que ninguém resolva ressuscitar o tiabendazol, porque você acha que se lembra do tiabendazol, é um remédio danado, difícil de tomar. Mas eu não sei não, Bia, não sei não. Obrigado, professor. Cristiane Raparini. Qual o tratamento mais promissor, na sua opinião, e em que situações o professor tem recomendado anticoagulação profilática em casos leves e moderados de Covid? O tratamento mais promissor que nós temos no momento, porque é o único que tem uma demonstração em ensaio duplo cego randomizado, é o Remdesivir, que mostrou no estudo chinês que foi publicado, mas chinês e americano, mostrou apenas uma redução do período de positividade de teste molecular. Não dá para você dizer que isto é um período de redução de infectividade, porque uma coisa não é exatamente igual à outra. Tá? Há um estudo chinês maior, é possível que isso mostre uma redução na letalidade. O estudo americano mostrava, mas não tinha poder para isso, embora tivesse um N muito grande, um estudo meio complicado, mas vamos ver o que vai acontecer. Essa questão de iniciar metilprednisolona em dose elevada, de iniciar heparina de baixo peso molecular ou outras drogas, há quem esteja usando clopidogrel e há quem esteja usando aspirina em pacientes em tratamento ambulatorial. Isso se faz a partir da patologia e a partir, sem dúvida, do fato de que esses pacientes, às vezes, têm uma dosagem de dedímero
extremamente elevada. De novo, não tem nenhum estudo demonstrando isso daí. Eu não tenho visto tantos pacientes assim, Cristiane, tá? Mas eu tendo a usar em pacientes. Em pacientes internados, você vai depender muito da solicitação que seja feita pela equipe do hospital. Quem está tratando esses pacientes, na verdade, são as equipes de CTI. Por exemplo, eu entendo que o Copador tem feito dosagem rotineira de dedímero e tomando medidas a partir disso daí. Já o procardíaco não faz rotineiramente, ou pelo menos não estava fazendo, a última vez que eu soube, dosagem de dedímero e, portanto, não tinha, a não ser que o médico quisesse, não estava fazendo clexane, não estava fazendo heparina de baixo peso molecular. Eu acho que se o indivíduo tiver, eu já soube de casos com mais de 10.000 de dedímero, isso pode ser apenas inflamação, mas isso pode ser também resultado de coagulação intravascular e de trombose. Não respondi. Uma última pergunta aqui, acredito. Temos aqui a pergunta da professora Simone. Na China, a epidemia ficou contida nos arredores de Wuhan. Qual a sua opinião ou comentário dos colegas chineses sobre este sucesso? É fácil. Quer dizer, é fácil. Eles fizeram o que eles fizeram no SARS. Agora, a gente tem que entender o seguinte: a China é uma ditadura de partido único, que é o Partido Comunista. Não existe possibilidade de oposição. O comando é absolutamente centralizado. Então, o que for mandado na estrutura hierárquica é obedecido. É uma cultura milenar de respeito à autoridade e de respeito à hierarquia. Se não houvesse essa superestrutura da ditadura por cima, ainda assim isso funcionaria, e eu vou dizer por quê. O que eles fizeram foi detecção, rastreamento de contato. A partir de um caso clínico, eles iam atrás dos comunicantes, entrevistavam todos os comunicantes, testavam todos os comunicantes. Quem tivesse sintoma ia ser internado, quem não tivesse sintoma e tivesse PCR positivo ia ser internado, ainda que fosse numa estrutura não hospitalar ou semi-hospitalar, e dessa forma eles retiraram de circulação, impediram completamente a circulação. Você não passeia pela China sem um passaporte, então para sair de Wuhan, você tem que apresentar o passaporte, e você não apresentava, mas não ia. Eles prolongaram o feriado do Ano Novo Chinês com isso, impediram que pessoas retornassem para casa, e foi dessa forma que eles conseguiram contornar, lá e em outros locais. Foi a mesma coisa que a Coreia fez, com a diferença de que a Coreia não é uma ditadura, não é uma ditadura de partido único. Singapura fez a mesma coisa. Singapura não é uma ditadura, mas Singapura tem um partido único e tem um comando extremamente autoritário. Então, essas coisas funcionaram muito bem inicialmente, sem que tivesse tocado o horror que tocou na Europa, em situações em que você tem um poder central forte e você tem uma população consciente, obediente e que seguem as normas. Não é isso que a gente tem aqui no Brasil. Obrigado, professor. Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade. Eu acredito que nesse momento da pandemia, com extrema requisição da sua expertise, da sua presença, eu agradeço muito o senhor ter aberto esse espaço. Agradeço a professora Simone por ter sugerido a sua participação e confesso que foi de grande valia e muito importante. Obrigado. Agradeço a todos os participantes e estou encerrando a nossa reunião pelo dia de hoje. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa tarde, obrigado a todos.